Boa noite, amados. Eita, estou com fome. É a mesa. Vamos aplaudir o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo com força. Com força. Porque hoje representa a nossa vitória. Amém. Hoje representa para você o quê? O ovo da Páscoa? Chocolate? O coelho? Não. Hoje representa a nossa vitória. Foi por nós que Ele se entregou de braços abertos para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Aleluia. Estou muito alegre, minha filha está ali presente, meu genro, meu neto. Graças a Deus eu creio no poder do meu Senhor. Vou ler um versículo aqui da palavra do Senhor. No livro de Marcos, capítulo 16. Jesus, tendo ressuscitado na manhã, primeiro dia da semana, apareceu principalmente a Maria Madalena, da tal aqui, expulsou 7 demônios. Pode sentar em nome de Jesus. Tá boa, tá ótima. Graças a Deus, eu fico muito feliz. Cada dia que vai ser assim, do primeiro domingo do mês, vamos apresentar lá na sede. Porque cada um de vós, cada um de nós somos irmão. Cada um de nós não se separa nunca. Os que estão lá é daqui, e os daqui também é a mesma coisa de lá, somos irmãos, amém? Louvado seja Deus. Hoje o mundo está aí, né, feliz, comendo chocolate. Quem comeu chocolate aqui? Eu também comi, e é bom. Mas bom é Jesus Cristo, amém? Sabe por que Ele é bom, amado? Porque Ele, santo, sem pecado, e veio para esse mundo imundo, pecaminoso, e Ele o amou. O amor mais lindo desse mundo. As pessoas às vezes fazem declaração: eu te amo, mas não como Jesus. Jesus amou de tal maneira que se entregou. Ele se entregou sem olhar para quem, se era branco, se era preto, se era rico ou se era bandido, o que fosse, Ele se entregou. Até porque quando Ele estava naquele momento ali na cruz, aquele homem malfeitor olhou para Ele e disse: Jesus, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. O que foi que Ele disse? Hoje mesmo estará comigo. Aleluia, glória a Deus. E nesta noite, amado, eu quero falar da ressurreição desse homem. Que mal que ele fez. Que foi que Jesus fez de tão errado para ser perseguido, para ser odiado? Sabe por que ele foi odiado? Porque ele ressuscitou morto. Ele foi odiado porque ele deu vista ao cego. Ele foi odiado porque ele curou uma mulher que tinha 12 anos de sofrimento. Ele foi odiado porque curou outra mulher que tinha 18 anos, andava curvada com espírito de enfermidade. Ele curou vários, mas ele curou muitos, amado, muitos, porque a Bíblia diz que se fosse colocar todos os milagres aqui no Novo Testamento não cabia. Foi o defeito de Jesus. Foi o que Jesus fez de errado para o judeu. Porque naquele momento eles começaram a perseguir, eles começaram a odiar, e ele olhava Jesus como um perigo, olhava Jesus como um criminoso. E os discípulos ali lado a lado com o Senhor Jesus, lado a lado. Agora imagine depois de tudo isso como ficou a cabeça dos discípulos, que abandonaram casa, filho, mulher e seguiram ao Senhor Jesus. Porque os discípulos sabiam que Ele era a salvação, porque diz na palavra do Senhor que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Aleluia. Não há outro caminho, não há outra verdade que não seja Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Foi a verdade que os discípulos conheceram. No momento que eles conheceram a verdade, não existia mais outra verdade no coração dos discípulos. Mas a palavra diz, amado, que certo dia isso tudo veio ao chão. Isso tudo veio a decepção, ao sofrimento, a decepção de Jesus, de ver que curou tanto, que amou tanto, e agora estava sendo condenado. Condenaram Jesus, amado, e até hoje ainda condena. Muitos hoje negou Jesus. Muitos hoje não querem participar da mesa do Senhor Jesus. Muitos hoje ainda recusam a presença de Jesus. A palavra do Senhor nos diz nesta noite que você foi escolhido, que você é
privilegiado, porque você foi escolhido para estar aqui nessa noite. Porque tem muitos, amado, que gostaria de estar no teu lugar. Tem muitos que estão sofrendo sem saber o que fazer da sua vida, padecendo, e gostaria de estar no seu lugar. Então aplaude o nome santo de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. E os discípulos agora estavam ali, seguindo a Jesus, e de repente apareceu um malfeitor. Mas o malfeitor não era Cafai, não era Pilatos. Sabe quem era o malfeitor? O inimigo da nossa alma, que até hoje nos tenta nos tirar da presença do Senhor Jesus. Quantos têm caído e não têm se levantado da presença de Jesus? E naquele momento que Jesus foi pego, todos ficaram agora como ovelhas sem pastor. Porque a palavra do Senhor diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelha sem pastor, perdido, procurando. A gente procurava fé em tantas coisas que não vale a pena. E o verdadeiro amor, a verdadeira fé é Jesus Cristo, que a gente precisa ter na nossa vida. E a palavra do Senhor nos diz nesta noite que quando Jesus foi levado, os discípulos ficaram tudo desesperados. Mas ao terceiro dia, a resposta chegou. Porque o nosso Jesus não está morto, não. Muitos aí estão adorando Jesus morto. Mas o nosso está vivo. O nosso cresceu. O nosso ressuscitou. O nosso é paz. O nosso é amor. É alegria. É maravilha. Tudo em nossa vida. Aleluia. E de repente agora, chegou a hora que Jesus foi para a cruz do Calvário. Amado, imagine, diz que a morte de cruz é a morte mais dolorida, né, pastor? A morte de cruz. Não imagine você ser morto de uma vez, tá? Ou como você ficar lá o tempo todo, com os pregos nas mãos, prego nos pés, ao lado de dois malfeitores. Quando falaram para julgaram Jesus com um homem perverso, Barrabás. E preferiram Barrabás do que Jesus. Gritaram o nome de Barrabás, foi escolhido no lugar de Jesus. Tanto que Jesus fez e tanto que ele continua fazendo. E quando ele foi crucificado ali, ele estava ali por amor por mim, por você, por amor ele se entregou. E naquele momento, amado, o pai não conseguia nem ver Jesus, porque nosso pecado tinha tomado o corpo de Jesus. Jesus veio a esse mundo 100% homem, mas 100% carne. Como homem ele sentia dor, sentia necessidade, mas como Deus, ele nos libertou. Aleluia, glórias a Deus. E naquele momento, ele olhou para o mundo e ele não viu nenhum daqueles que estavam o tempo todo com ele, que estava recebendo as bênçãos que vinham da mão dele, mas ali ele estava sozinho. E ele estava sozinho. Ele poderia mudar aquela história, mas ele não mudou. Ele, como um cordeiro mudo, se entregou. Aleluia. Como um cordeiro mudo se entregou. E ele ficou ali o tempo todo. E aqueles malfeitores, antes, porque ele foi pego na quinta-feira à tarde, na quinta-feira à noite, saíram julgando, passavam do julgamento, passavam em outro, e ele ali o tempo todo de boca fechada. Que amor é esse? Que amor é esse, amado? Que amor é esse? Amor por pecador, amor por pessoa mal, perversa, mas ele o amava. Dentro de Jesus não tinha lugar para desprezo, mas sim para amor. Aleluia, para amar. Glórias a Deus. E chegando o momento de quebrar as pernas daqueles malfeitores, porque tinha que morrer antes que chegasse o sábado, e eles quebravam as pernas. Batia nas pernas para quebrar, mas o nosso Senhor Jesus Cristo não quebraram nada. Um osso dele não foi quebrado, porque quando colocaram a lança para saber que ele estava vivo, saiu água, a água que nos purifica, a água do Espírito Santo. Esta água que você vai beber esta noite, essa carne que você vai comer, esse suco de uva que você vai tomar, é o sangue limpo, purificado do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. É emocionante, amor.
irmão, é emocionante falar de Jesus, porque muitas vezes a gente não consegue amar o irmão que estamos vendo dia a dia. A gente odeia, a gente, se pudesse, não via na nossa frente, a gente não perdoa porque o coração está tomado. Me fez algo há tanto tempo, eu não consigo perdoar. Qualquer coisa, joga na cara. E Jesus não tinha lugar para odiar. Era um cordeiro limpo, inocente. Muitas vezes a gente quer ser melhor do que o outro, né, pastora? Muitas vezes a gente quer ficar até mais do que Jesus. Tem pastor que, se você convidar para pregar numa igrejinha pequena, ele não aceita. Eles querem ser mais especial do que Jesus. E Jesus pregou uma tarde toda para uma só mulher, a mulher samaritana. Jesus pregou para aquela mulher, e aquela mulher desacreditada, aquela mulher que ninguém valorizava, aquela mulher que era vista por mal na sociedade, aquela mulher foi anunciar o evangelho. Jesus é assim, amado. Jesus toca, Jesus transforma, Ele muda caráter. Não há coisa mais linda do que o Senhor mudar o caráter de um homem pecador. Glórias a Deus. Agora o terceiro dia, o domingo, ainda de madrugada, ainda escuro, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, elas saíram desesperadas com especiaria, né, para ungir o corpo de Jesus, né? Para ungir o corpo de Jesus, porque naquele tempo tinha o costume, quando morria, ungia com especiaria, com aroma, para poder sepultar. E o nosso Senhor Jesus não recebeu nada disso. Ele recebeu um túmulo que ninguém tinha usado ainda. Ele andou num jumentinho que ninguém tinha usado, por isso que ele é o primeiro em tudo. Em tudo. E eles, naquele momento, elas saíram e comentavam uma a outra como vão poder remover a pedra, porque a pedra era gigante, era grande. Como vão poder? Elas comentavam. E quando elas chegaram ao lado do sepulcro, ela viu que a pedra estava removida. Glórias a Deus. Vamos remover essa pedra do nosso coração. Vamos falar com o nosso papai hoje, porque ele está aqui, amado. Ele está presente. Ele está aqui para arrancar essa pedra, para dizer que você morreu por você e você é predileto dele. Aleluia. Glórias a Deus. Santo Deus, aqui está tão maravilhoso, não está, pastora? Desde o início desse culto que o Senhor fala, em mensagem, em louvor. Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele não desampara os seus. Só bastamos nós tirar a pedra do nosso coração. Lembra quando Lázaro estava sepultado? Ele poderia mandar aquela pedra sair, saía porque ele falava com pedra, com rocha, ele falava com árvore, falava com peixe, falava com tudo. Mas ele mandou que cada um faça a sua parte. Então, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e todos quanto crê e se batizar será salvo. Aleluia. Glórias a Deus. Naquele momento ela estava pensando, imaginando como tirar a pedra, pastor, como remover a tampa da pedra do túmulo do Senhor Jesus. Mas quando chegou lá já estava aberto. Aleluia. Sabe por quê, amado? Estava aberto. Sabe por quê? Porque Ele está vivo e vai permanecer vivo para todo sempre no nosso coração. Aleluia. Ele está vivo. Ele ressuscitou e tinha 2 jovens dentro do... A palavra diz que tem 2 anjos, na minha aqui, em Marcos diz que tinha 2 jovens dentro do sepulcro, um à direita e outro à esquerda, vestido de branco, anjo. E elas olharam e disseram: onde botar o corpo do meu Senhor? Levaram o corpo do meu Senhor. E eles olharam para ela e disse: mulher, o que procura? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou, por isso que eu estou de pé. Ele ressuscitou, por isso que me salvou. Ele ressuscitou, amado, porque se ele não tivesse ressuscitado, nós não estávamos aqui hoje. Aleluia. Ele ressuscitou. E naqueles momentos Maria Madalena chorava. Aquela mulher, Jesus tinha expulsado 7 demônios do corpo daquela mulher. Olha só, quem foi que Jesus escolheu para mandar avisar os discípulos? Quem Jesus escolheu? Maria Madalena.
Ô gente, uma pecadora que tinha logo 7 espíritos, essa mulher, que Jesus expulsou esses 7 espíritos imundos do corpo dessa mulher, tinha outros para mandar. Por que Jesus mandou Maria Madalena? Porque uma mulher de vida errada? Sabe por quê? Porque Jesus o ama. Ele ama Maria Madalena, ele amou o malfeitor, ele ama você, ele ama a mim. Não olha para o nosso pecado, porque nós somos limpos e lavados pelo sangue de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Ele mandou, ele apareceu e disse: ele não está aqui, e ele ressuscitou. Aleluia. E depois Jesus aparece a Maria, e ela chorando, desesperada, levar o corpo do meu Senhor. E Jesus aparece, ela nem conhecia quem estava diante dela. Mas aí, quando Jesus se identificou, que ela disse: mestre, Jesus disse: vai e avisa os discípulos. Aleluia. Avisa que eu estou aqui, ainda não fui para o meu Pai, o vosso Pai, o nosso Pai. Ainda estou aqui esperando dar as últimas coordenadas para que nós hoje pudéssemos seguir. E Maria saiu. E sabe o que acontece? Não sei se era por conta do passado de Maria, porque o homem gosta de lembrar passado, né? Tem pessoa que não consegue esquecer o passado, que ninguém acreditou, né? Não acreditou, mas Pedro, como Pedro era atrevido, né? Pedro em tudo, ele mentia a cara, até para negar Jesus, né? Como ele negou. Mas Pedro saiu e chamou outro discípulo e saíram. Mas quando chegou lá, não estava mais. Depois foi que Jesus foi aparecer para eles. Mas Jesus escolheu quem? Maria Madalena, aquela mulher que para a sociedade era desprezada. Então quer dizer para você nesta noite, se você se sente nessa situação, se alguém te despreza, se alguém olha para você, acha que você não é nada, você está lavada pelo sangue de Jesus. Você é escolhida, você é ungida. Não adianta Satanás se levantar, porque cai 10 de um lado, 1000 de outro, mas não vai conseguir te tocar. Aleluia. Tão somente crê que verá a glória de Deus. Tão somente crê que verás a glória de Deus. Aleluia. Entendeu, amado? Você está pensando que você não é nada. Você hoje pode até... Ontem você pode até não teve um banquete na sua casa. Hoje você pode até não teve uma carne para comer. Você pode até ter comido bife do oião. Mas lembre que você tem uma coisa muito especial, que o mundo não consegue. É o Espírito de Deus. É amada pelo Mestre, é um amor que não tem comparação. E quando você sofre, Jesus sofre também. É o porquê dele fazer tudo para nos ajudar, porque ele não suporta ver um filho dele sofrer. Ele ama tanto que quando nós está sofrendo, gente, ele chora também ao nosso lado. Porque quando Maria estava chorando, quando Maria estava desesperada, ele disse: por que chora? Aleluia. Por que você está chorando? Por que você está desesperado? O que está acontecendo? Eu não sei, mas o Senhor sabe. Por que você está dizendo que não dá mais, está querendo olhar para trás, olhar para um lado, olhar para outro? Eu quero dizer para você que naquele túmulo tinha 2 anjos, um de um lado, outro de outro, para te observar, para te cuidar, para que não deixar o inimigo te tocar. Aleluia. Não vai deixar de tocar, amado. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. Confia no Senhor. Aleluia. E naquele momento, amado, começou a alegria, porque o Mestre ressuscitou. Apareceu para os 11. E ele ainda ficou 40 dias, não foi, pastor? 40 dias na terra, para que nós hoje tivéssemos certeza que ele não está numa cruz. Agora, sabe o que é que eu não consigo entender? Tem pessoa que conhece a palavra, conhece, mas até o diabo também conhece, e não consegue distinguir Jesus vivo para Jesus morto. Continua achando que Jesus está numa cruz, continua achando que Jesus não ressuscitou. Entendeu? Aí eu quero dizer isso para você nesta noite. O único pecado de Jesus foi amar demais. O único pecado de Jesus. E Maria Madalena foi escolhida. Por mais que o passado dela fosse terrível, foi escolhida. Pedro negou por 3 vezes. Mas chegou o momento de Pedro chorar. Quando Jesus falou com Pedro e disse a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro disse: Senhor, tu sabes. Jesus pergunta outra vez:
E Jesus pergunta mais uma vez. E eu te pergunto nesta noite: você ama Jesus? Então faz a vontade do Pai. Ama Jesus? Então segue o Pai. Ama Jesus? Se entrega para o Pai. Aleluia. Porque naquele momento Jesus fez essa tal pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro percebeu por 3 vezes. Percebeu que por 3 vezes negou o Senhor Jesus. Mas agora Pedro já não era mais aquele Pedro. Pedro agora, ele era diferente. Porque quando se encontra verdadeiramente com Jesus, quando Jesus toca no nosso coração, quando você tem um encontro com Jesus, amado, é diferente. Nada pode te deter. Nada. Pedro agora estava preparado. O Pedro menino, o Pedro moleque, o Pedro bravo, aquele que puxou a espada, que cortou a orelha do soldado, não existia mais. Agora estava um Pedro aquebrantado, estava um Pedro cheio do Espírito Santo, estava um Pedro transformado, preparado para conduzir suas ovelhas. Pedro, se tu me ama, apacenta minhas ovelhas, aleluia. Glórias a Deus. Apacenta minhas ovelhas. E você é uma ovelha desse rebanho. Eu sou uma ovelha desse rebanho. As 99 o Senhor deixou num lugar seguro para ir buscar uma ovelha. É porque Ele não quer perder nenhuma. Ele não quer perder uma só pessoa, amado. Porque quando Ele se entregou, Ele não fez a exceção. Ele se entregou por todas. Então uma só Ele não quer perder. Então quer dizer para você nesta noite, a gente temos horários, né, para tudo. Quer dizer para você nesta noite, amado, permanece no caminho de Jesus. Não olha para um lado nem olha para outro. Se alguém te apontar pelo teu passado, você diz: olha, do meu passado Jesus já não lembra mais, porque tudo que era velho se fez novo. Na presença de Jesus não existe passado. Na presença de Jesus não existe acusação. Na presença de Jesus é amor. Amor. Então, se você ama, permaneça na presença do Senhor Jesus. Que darei ao mundo? Que darei eu ao Senhor? Se não for pela vida que Ele me deu, se tudo que Ele me deu. Eu não era para estar aqui, como muitos sabem da minha história. Eu não era para estar aqui, porque passei por momentos difíceis na minha vida. Ainda hoje carrego uma marcazinha, uma maquinazinha aqui para trabalhar no meu peito. Eu passei por muito momento difícil. Eu lembrei, sexta-feira, pastor, eu estava pregando e trouxe a memória quando eu saí do interior e quantos momentos difíceis eu passei e perigo, mas de tudo o Senhor me cuidou. Passava por perigo, perseguição, momentos difíceis, momento terrível, mas o Senhor sustentando nas minhas mãos, porque Satanás fez tudo para me destruir. Satanás não queria que hoje eu estivesse aqui à noite dizendo que Jesus ressuscitou. Satanás não gostou de ouvir, mas vai ter que ouvir que Jesus ressuscitou ao 3º dia e está aqui para mudar a sua e a minha história, aleluia. Ele mudou a história de Maria Madalena, Ele mudou a história de Pedro, Ele mudou a história de muitos. Vai mudar a sua nesta noite em nome de Jesus. A minha história foi mudada, a história de fracasso, de derrota de Lodebar foi mudada. Eu saí de Lodebar, eu saí de uma derrota, saí de onde ninguém deseja. Quem me conhece sabe. Ainda passei pela vale da sombra da morte, mas Ele me sustentou. Ele me sustentou. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Tua vara e teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença do meu inimigo. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. É isso, nosso Deus. Louvado seja Deus. Quero dizer para você, fica com esse versículo, 16:15. Disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então nós temos por obrigação, lembrando a morte e paixão de Cristo, nós temos por obrigação de ir por todo mundo e pregar o evangelho, porque Ele diz que aqueles que crerem e for batizado recebe a vida eterna. E quando uma alma recebe a vida eterna através de você,
a sua coroa também recebe uma pedrinha, né, pastora? Né, Madalena? A sua coroa também recebe uma pedrinha. Amém? Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez. A pastora me convidou e pode ter certeza, eu já preguei aqui várias vezes, mas quando eu subo aqui no púlpito para pregar, eu fico um pouco, né? Porque assim, pregar para pastor não é fácil. Mas o Espírito Santo é quem faz a obra. Amém? Então, amado, eu quero que você receba a serva do Senhor com uma palma bem bonita. E até o próximo mês, se o Senhor não voltar, né? Se Ele voltar, nós nos encontramos lá na glória. Passa a palavra para a pastora.